Aqui para juntos, nesse momento de reflexão, nesse encontro de dentro para fora, para compartilhar com você a respeito das Sagradas Letras. Eu gostaria de falar para você que é uma alegria muito grande estarmos entrando através desse canal Mensagem Edificante no seu smartphone, na sua televisão, na sua ferramenta de acesso aos sites, à internet. É uma alegria muito grande de você estar me privilegiando, de estar falando com você. Eu quero dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico e eu trato terapeuticamente pessoas que estão enfrentando problemas de ordem emocional, traumas, decepções, depressões, ansiedade, síndrome do pânico, uma série de transtorno de ansiedade generalizada, SPA, síndrome do pensamento acelerado, que é proveniente de várias situações que levam a pessoa a agregar e a construir esses traumas, esses monstros emocionais que a pessoa não sabe como se desvencilhar dela. E eu estou aqui para tratar de você, para cuidar de você, se você assim necessitar, e se você mora dentro das imediações que eu estou cuidando. Aqui em São José do Calçado, às quartas-feiras, às terças e quintas, eu atendo no Centro Integrado de Saúde, na Clínica CIS, para as pessoas que estão nas redondezas de Apiacá, Itaperuna, Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Tabapuana. Então eu atendo nessa clínica nesses 2 dias da semana. E se você necessitar, é só entrar em contato comigo através desse canal, mandando mensagem nos comentários, para a gente entrar em contato com você, no Telegram, no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp. Também sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor ajudando, cooperando na Igreja Evangélica Vida em Calçado. Outra coisa antes de eu entrar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Mensagem Edificante, por favor, faça isso, nos ajude. Clique aí no inscrever-se em vermelho, clica, você vai estar inscrito. E à sua esquerda aí você vai olhar lá, curtir e fazer o seu comentário. Então, conto com você. Eu gostaria nessa oportunidade de falar sobre os conflitos da alma e a vitória que nós podemos alcançar, você pode alcançar. Há sempre dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, onde o inimigo das nossas almas, ele mantém sob uma falsa paz, cuja vida não passa de uma diversão com contentamentos momentâneos, presentes. Pessoas cujos corações estão sendo levadas para longe de Deus, mas esses falam da paz para si mesmo, mas Deus nada lhes fala sobre isso. Tal comportamento nada tem a ver com as Escrituras. O caminho para essas pessoas que desfrutam de um aparente conforto vivem em profundo conflito interior. Elas não sabem, elas estão perdidas. Sabem que a verdadeira paz surge quando se adquire a consciência de que a pessoa ela está em conflito, motivada pelos seus próprios conceitos. Saiba que a paz que se ergue da ignorância do mal é uma paz miserável, pois essas pessoas elas vivem uma amargura interior. São pessoas que dizem assim: eu tenho tudo, mas tudo não faz sentido, porque essas pessoas elas vivem amarguradas. A vida interior, o mundo interior dela está incompatível com o seu mundo exterior, aquilo que lhe cerca.
Então, essas pessoas, elas procuram até demonstrar por palavras, e às vezes até com um sorriso meio amarelo, dizendo que está tudo bem, mas a gente sabe que ela vive num profundo conflito. Há também pessoas que foram libertas no reino do diabo, de Satanás, e transportadas para o pacto da graça. Por outro lado, o inimigo trabalha para desestabilizar e inquietar essas pessoas libertas, porque sendo ele o Deus deste mundo, lhe aborrece ver homens neste mundo que andam acima do mundo. Paz, tranquilidade, confiança, fé, certeza, convicção. Como ele não pode impedir a paz que vem de Deus na vida destes, ele vai tentar incomodar a paz destes e tentar abater seus espíritos e tentar despedaçar todos os seus esforços. Nosso Salvador foi muito cuidadoso para que os seus discípulos não ficassem demasiados e deprimidos, esquecendo-se da sua própria paixão amarga, para confortá-los, ainda que soubesse que todos o abandonariam. Jesus não deixou os corações dos discípulos ficarem turbados. Entenda que a alma de Jesus ficou angustiada até a morte, para que nós não ficássemos e não fiquemos turbados. Tudo que está escrito para este fim. Cada artigo de fé tem uma influência especial em consolar a alma do cristão. Isso é confirmado quando você vê lá a Santa Ceia, que temos a morte de Cristo. A oração, o ouvir, a meditação e a leitura da palavra são para que a nossa alegria seja completa. A comunhão é principalmente ordenada para confortar e fortalecer os fracos. O governo de Deus sobre a sua igreja, ela tende para isso. Porque o Senhor adoça a nossa comunhão, peregrinação, e nos faz experimentar tantos dias confortáveis no mundo, senão para que o sirvamos com alegres e bons corações? Assim, pela cruz, Ele nos abate para nos levantar. Ele nos esvazia para que possamos nos encher. E Ele nos quebranta para que sejamos vaso de glória. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Consideremos o amor de Deus que há nas aflições que enfrentamos, tornando-nos as moderadas, adoçadas e santificadas pelo consolo, através da palavra de Deus, pela ação da pessoa do Espírito Santo. Satanás tem mais vantagem em descontentar pessoas quando essas pessoas se agregam à sua própria disposição, sendo ela a criatura mais descontente debaixo do céu. Então ele martela todas suas tramas escuras no cérebro dessas pessoas para se torná-las descontentes com tudo. Você já esteve perto de pessoas que reclamam de tudo, é descontente com tudo? Nada está bom, tudo parece que não é aquilo que deveria ser. Essas pessoas estão sendo marteladas, o inimigo está martelando, e ela sempre procurando mostrar para ela uma inverdade, uma realidade obscura, e essa pessoa, ela começa a reclamar, e ela vive nesse descontentamento, duvidando de tudo, de todos, desconfiando da própria sombra. Lembre-se do descontentamento dos israelitas do deserto. Você se lembra? Quando provocou Deus, que jurou que nunca eles entrariam no seu descanso? Disse Deus: há um outro espírito em meu servo Caleb. Está lá registrado em Números capítulo 14, versículo 24, diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua casa, e a sua descendência a possuirá em herança. O espírito do povo que pertence
pertencia e que pertencia a Deus, e que aquele que pertence deva ser encorajador. A sabedoria em Deus é quem ensina o encorajamento. O homem que pertence a Deus, quando sente qualquer preocupação ou temor, procura manter a sobriedade por causa dos outros que são mais fracos, para que eles não venham ficar desanimados. Quando você fica perto de uma pessoa que murmura, que reclama, e você começa a ouvir e aquilo começa a penetrar, daqui a pouco você sai dali totalmente frustrado, totalmente sem ânimo, totalmente desmotivado. Então eu preciso ter a sabedoria de se tem alguma coisa que não está bom, não adianta eu ficar propagando, porque eu vou piorar o ambiente. Eu preciso de reverter o ambiente que eu estou passando, a adversidade que eu estou passando. E não é anunciando o meu descontentamento que vai resolver o problema. A alegria no Senhor é como óleo para a alma, fazendo com que os deveres sejam executados com leveza, responsabilidades, leveza de alma, e de modo aceitável a Deus. É preciso distinguir entre dor e abatimento do espírito, que é como um descontentamento e descumprimento do dever. Quando Josué ficou demasiadamente abatido em Israel, virando as costas diante de seus inimigos, Deus o reprovou. Josué capítulo 7, versículo 10 diz assim: levante-se, Josué, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Alguns, ou boa parte do povo de Israel, teriam cometido pecados grosseiros, estavam confortavelmente na zona de conforto, sem se humilharem e nem reconhecerem. E isso abateu Josué. Entenda que quando estamos em Cristo, não devemos questionar nosso estado nele em detrimento dos outros, que às vezes estão olhando para a gente. O caminho para se alegrar com alegria indizível e gloriosa é despertar suspiros que não podem ser exprimidos. Primeira Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, 9, diz assim: a qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Na vigilância e sendo diligentes, nós encontraremos mais rapidamente conforto para a nossa alma. O nosso cuidado, portanto, deva ser em obter a clara evidência de que não devemos dar ouvidos aos nossos próprios medos e dúvidas, ou à sugestão do nosso inimigo que estuda como falsificar a nossa evidência de confiança e de fé. É pela palavra de Deus que nós devemos ter a nossa consciência iluminada pelo Espírito, achando assim o conforto que necessitamos, conforto da alma, tranquilidade. Contemplemos a infinita misericórdia de Deus em Cristo, pois é essa a maneira de recuperar tudo o que nós perdemos. Honremos a misericórdia de Deus em Cristo, para que tenhamos o Espírito de Cristo agindo dentro de nós. O Espírito Santo ele nos dirige, ele nos ensina, ele nos guia. Deus parece que caminha em certas situações contrariando a si mesmo. Ele parece que está nos desencorajando, quando que secretamente ele nos incentiva, como aconteceu com a mulher cananeia. Situação a princípio constrangedora, mas teve um resultado tremendo. Saiba que a fé pode encontrar esses caminhos traçados por Deus, desatando esses nós quando atentamos para o autor e consumador da nossa fé. Um cristão sabe em quem ele tem crido. A fé tem aprendido a se firmar em Deus contra tudo, ainda que devamos caminhar adicionando graça sobre graça. Um cristão maduro e frutífero é sempre um cristão confortável. O óleo da graça traz o óleo da alegria. Ele está sempre feliz. Há alguma coisa dentro dele que o mantém alegre. Cristo é o Rei da justiça e Rei da paz.
A justiça que o Senhor opera pelo seu Espírito traz uma paz santificadora, mediante a qual, embora não estejamos livres do pecado, ainda somos capazes de combatê-lo e de obter a vitória. Outra coisa que atrapalha o conforto dos cristãos é que eles esquecem que vivem sob um gracioso e misericordioso pacto, em que a perfeição que é necessária pode ser encontrada em Cristo. A perfeição em nós é a sinceridade. O que é o fim da fé, se não permanecermos em Cristo? Agora, a fé imperfeita, se sincera, apega-se a Cristo, em quem está a nossa perfeição. O desígnio de Deus na aliança da graça é o de exaltar as riquezas da sua misericórdia acima de todo pecado e indignidade do homem. O que contribuirá com o término da depressão e nos fazer considerar um fundamento mais sólido, pois para o verdadeiro conforto que a palavra de Deus e liberdade para a ação do Espírito Santo no coração. Necessariamente a alma deva ser acalmada, tratada de forma terapêutica e colocada diante da verdade das Sagradas Letras para que ela possa ser consolada. Quando a alma abre caminho para a ansiedade, ela é incapaz de absorver qualquer conselho. Portanto, ela deve ser acalmada de forma gradativa para que possa ouvir a razão. O nosso principal cuidado deve ser em ter razões fundamentadas na palavra de Deus pertinho de nós. Quando há reconciliação com Deus, todas as outras coisas são reconciliadas conosco. A adoção e comunhão com Cristo, que é mais doce do que estar sob a cruz. Então, você precisa colocar isso no seu coração. Precisa colocar essa posição de que tudo vai bem quando nós nos colocamos diante de Deus. Não fique apavorado. Acredite. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre aqueles que estão participando desse momento, para que haja uma reviravolta e que eles possam ser tratados de uma forma terapêutica, possa acalmar, para que a ansiedade diminua e eles possam retornar para os trilhos do equilíbrio, para que a vida possa ter um sentido mais real, mais satisfatório e haja paz no coração. Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento hoje e sempre. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você estar nesse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal Mensagem Edificante, é só você clicar. E até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe.